Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! É muito bom ter você aqui conosco em mais uma reunião do Corpo Central. Essas são as palavras de Isaías, no capítulo 12, os versículos de 2 a 6 que foram lidos, e que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso louvor a Deus, com muita gratidão, com muita esperança e exultando, exaltando o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua vida, por mais uma vez podermos nos encontrar aqui, por essa oportunidade de termos esta reunião. É muito bom ver os nossos irmãos testemunhando. Eu tenho assistido os cultos, visto pessoas que eu não vejo há muito tempo. Então, cantar juntos, ver as crianças quando elas participam, né? É muito bom, isso nos alegra e isso nos dá forças também. E é muito bom saber que tem pessoas que estão orando por nós e que continuemos a orar uns pelos outros, porque a oração tem poder, né? Então, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu gostaria de orar pela sua vida agora. Eu gostaria de orar por essa reunião, entregando nas mãos do Senhor, e também pela sua vida nesse momento. E que possamos ter esta reunião abençoada, este culto abençoado, no nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos reunidos através da internet, Pai. Muito obrigada, Pai, pela vida da pessoa que está assistindo neste momento, Pai, que Tu possas estar alcançando essas famílias, estas casas, estas vidas, Pai, que Tu possas estar renovando suas forças, Senhor, que as Tuas bênçãos venham recair, Senhor, sobre estas casas, Pai. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que Tu tens feito, todas as bênçãos, todos os milagres que temos presenciado, Pai. Nós agradecemos a Ti pelo dom da vida, pelo dom da graça. Muito obrigada, Senhor. Nós entregamos esta reunião nas Tuas mãos e nós pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade em nossa vida, nesta reunião, durante a semana, em todos os dias, Pai, que Tu seja o centro, Senhor, que Tu estejas sempre à frente, que Tu seja sempre a nossa prioridade, Senhor, o tudo, o todo, Pai. Ó Deus, nós entregamos nosso coração a Ti e Te pedimos, Senhor, que esteja à frente desta reunião, que Tu possas estar alcançando cada vida, Senhor, neste momento que está acompanhando esta reunião. Muito obrigada. É isso que eu Te peço e eu entrego, Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Sublime amor Deus tem por mim, pois digna-se de ouvir teu contristado coração, as mágoas vai sair, embora
E agora vamos ter um momento muito especial, que é a boas-vindas do capitão Júnior Rafael à avançada de Nakamura. O Exército de Salvação é uma parte da Igreja de Cristo e, como tal, precisa de homens e mulheres santos para levar a cabo a liderança temporal e espiritual. Reconhecemos que, através da história do Exército de Salvação e em todas as partes do mundo, Deus tem provido para essa necessidade. E nos alegramos hoje na sua escolha do capitão Júnior Rafael para zelar e dar direção à avançada de Jardim Nakamura. Amém. Capitão Júnior, ao se preparar para aceitar a responsabilidade que lhe tem sido dada, compartilho com você a profunda convicção de que esta decisão tem sido em resposta à direção de Deus. O Deus que chamou a você para seu serviço, o Deus que estava com você quando firmou seu pacto e recebeu sua comissão como oficial do Exército de Salvação, é o Deus que irá sustentá-lo nos anos que estão à frente. Ele é o Deus que hoje lhe dá o poder para as responsabilidades que lhes têm sido entregues. Capitão Júnior, como oficial dirigente, você terá o dever e o privilégio do cuidado de todos os aspectos do Exército de Salvação na avançada de Jardim Nakamura. Confia no Senhor para que Ele lhe ajude nesta tarefa. Confio. Essa aqui a palavra de Deus, a qual você tem sido chamado pessoalmente a pregar, a qual você tem prometido defender como base de todo o ensinamento bíblico. Promete defender a Bíblia Prometo. como a única regra divina de fé e prática cristã. Prometo. Eis aqui a bandeira do Exército de Salvação, sob a qual você tem lutado como soldado e cadete. Suas cores e seu lema representam os temas essenciais da mensagem do Exército de Salvação: o sangue de Cristo e a santificação pelo Espírito Santo. Você fará tudo o possível para ajudar os salvacionistas sob sua direção e guardaram essas verdades sagradas e manterão a integridade dessa mensagem. Farei. O banco de misericórdia é o lugar para o qual os pecadores são chamados ao arrependimento e onde os cristãos encontram uma comunhão mais íntima com Deus. Aí o discípulo será cheio do Espírito Santo. Para tais fins, você fará do banco de misericórdia o centro do seu ministério. Farei. A congregação desta avançada, alguns membros da qual estão assistindo a esta reunião, são os soldados, jovens soldados, aderentes e amigos do Exército de Salvação, os quais você é chamado a servir no nome de Jesus Cristo, sendo igualmente chamado a servir os inconversos, os que não têm amigos e que se encontram sem igreja. Aceita assumir como sua responsabilidade o bem-estar espiritual dessas pessoas? Aceito. Em reconhecimento à sua resposta de aceitar os desafios apresentados por sua nova nomeação, exorto na presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pregue a palavra de verdade e mantenha seus princípios. Permaneça fiel à bandeira e preserve de dano e desonra tudo o que ela representa. Ministre às pessoas. Ofereça cuidado espiritual, pastoral aos oficiais locais e a todos os soldados e pessoas que entram em contato com a avançada. Mantenha a disciplina interna do Exército de Salvação e encoraje o espírito de abnegação que transforma a disciplina
em alegria. Dá oportunidade para todo o povo de Deus, homens e mulheres, para usarem seus dons espirituais, cumprirem seu chamado e seu ministério. Recrute candidatos para perpetuarem e engrandecerem o reino de Deus através do exército de salvação. Administre o trabalho do exército de salvação desta avançada como mordomo de sua propriedade e de suas finanças, de seus programas de promoção social e de seu povo, de seu bem-estar e seu futuro desenvolvimento. Agora que eu instalo como oficial dirigente da avançada de Jardim Nakamura, seja forte no Senhor e na força do seu poder. Convido agora os salvacionistas e amigos de Jardim Nakamura a receberem seu novo líder de parte do Senhor. Sejam leais a Ele e apoiem em oração e de forma prática. Que Deus abençoe o Capitão Júnior. Amém. Que Deus abençoe a avançada de Jardim Nakamura. Amém. Que Deus abençoe o exército de salvação. Amém. Vou convidar então a Tenente Coronel Verônica a que tenha uma oração de dedicação nesta noite. Senhor, louvamos, engrandecemos o Teu santo nome neste momento especial, quando mais uma vez podemos ter o privilégio e a alegria de ver a Tua obra avançando e fiéis oficiais servindo o Senhor onde quer que o Senhor os envie. Amém. E nesse sentido te louvamos pela vida do Capitão Júnior Rafael, que um dia obedeceu e respondeu ao Teu chamado, e certamente naquela altura talvez mal imaginava ele que um dia ele estaria aqui no Brasil, servindo o Senhor, e agora especificamente na avançada de Jardim Nakamura. E nós cremos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E cremos que é o Senhor que tem trazido o Teu servo a este lugar para Te servir em nome de Jesus e atender às necessidades desta comunidade. Amém. Queremos colocar a vida dele dedicada ao Senhor no Teu altar mais uma vez, para que Tu possas capacitá-lo, instruí-lo, dando-lhe sabedoria e discernimento, para que ele possa ter de Ti todo o poder, autoridade, amor e todo o fruto do Teu Espírito, para ministrar a esta comunidade de Jardim Nakamura e aos soldados salvacionistas dali, com amor e dedicação em nome de Jesus. Abençoa o ministério do Teu servo. Amém. Que aquilo que o Senhor tem reservado e planejado para ele se cumpra integralmente, e que ele, em obediência a Ti, possa dar o máximo de si, contando que o Senhor não irá falhar com ele. Abençoa a avançada de Nakamura, cada camarada ali, cada criança, cada jovem, cada amigo e as pessoas daquela comunidade, para que também sejam alcançadas mais uma vez pelo ministério que ali se irá realizar em nome de Jesus. Isso, Senhor, nós oramos com gratidão e dedicando o capitão e a avançada ao Senhor mais uma vez. Em Teu nome mesmo, Jesus, é que oramos. Amém. 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 Deus abençoe, capitão. Obrigado. Amém. Aleluia! Boa noite a todos. É com imensa alegria que venho em nome da avançada de Jardim Nakamura desejar as boas-vindas ao Capitão Júnior Rafael, né? Capitão, que nesse novo tempo que vamos estar juntos, possamos aprender mais, receber e distribuir os bons frutos que o Senhor nos propõe. Gostaria de deixar um versículo nessa noite, que está lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 18, que diz assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e que esse novo tempo seja de grande aproveito aqui em Jardim Nakamura. Que o Senhor Deus continue te usando nessa sua nova missão, capitão. Seja bem-vindo à família Nakamura.
Aleluia! Que alegria poder estar com os irmãos neste culto, nesta reunião. Como é bom já sentir a presença do Senhor, como é bom já sentir Ele falando aos nossos corações, através das músicas, através das orações, e assim Ele pode continuar falando agora conosco através da sua palavra. Amém? E vamos estar refletindo neste dia através dessa meditação que tem como título Segue-me. E vamos estar lendo a passagem bíblica que se encontra em Mateus capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. E essa passagem fala sobre o chamado e a vocação de Mateus. Então vamos estar lendo Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13, que nos diz: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. E quando estava lendo essa passagem bíblica, uma situação me veio à mente e gostaria de compartilhar com os irmãos que pudessem também pensar comigo sobre essa situação. Imagine que você está em uma praça, em um parque, e de repente chega alguém e fala assim: segue-me. Qual seria a sua reação? Provavelmente você, assim como eu, iria pensar duas vezes. Primeiramente, iríamos querer saber quem é essa pessoa, o que ela gostaria conosco, para onde ela gostaria de nos levar. Iríamos fazer vários e vários questionamentos. Se fosse algum conhecido, provavelmente sim, levantaríamos, iríamos seguir essa pessoa, mas também faríamos várias perguntas. Para onde ela gostaria de nos levar, o que ela quer conosco. O fato é, conhecido ou não, provavelmente não estaríamos prontamente decididos para seguir essa pessoa. E aqui na passagem bíblica que acabamos de ler, nós vemos que um homem chamado Mateus, que foi trabalhar, e ali ele recebe um convite: segue-me. E ele simplesmente levanta e começa a seguir a Jesus. Mas quem é esse Mateus? O que levou esse homem a seguir Jesus? Bom, a Bíblia ela nos fala muitos detalhes sobre a vida de Mateus, porque nós sabemos que ele era filho de Alfeu e também era chamado de Levi. E Mateus ele era um publicano, ou seja, ele era um judeu cobrador de impostos. E os cobradores de impostos naquela época, eles eram considerados para o povo judeu traidores, porque eles tinham o direito concedido por Roma em cobrar impostos sobre praticamente tudo, seja um barco de pesca, seja uma colheita, seja sobre a casa, sobre seus pertences pessoais, sobre praticamente tudo, contanto que o imperador César recebesse a sua parte do imposto, o publicano ele poderia ficar com o restante. Sendo assim, os publicanos colaboravam com Roma na exploração do povo judeu. Ou seja, os publicanos colaboravam com a exploração dentro do seu próprio povo. Por isso, eles eram vistos como traidores e pecadores. E Mateus, por ser um publicano,
ele era visto também como um traidor, ele era visto como um pecador e ele era rejeitado pelo seu próprio povo por trabalhar para os romanos, como um publicano, um cobrador de impostos. E num certo dia, sentado na sua coletoria, Jesus chega ali e faz um convite: segue-me. E ele simplesmente se levanta e o segue. Com certeza Mateus já deveria ter ouvido falar de Jesus. Para Mateus, talvez, Jesus não era um desconhecido, porque a fama de Jesus estava crescendo, estava se espalhando pelos seus milagres, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por tudo que ele estava fazendo na região. Então, Mateus já deveria ter ouvido, já deveria ter escutado falar sobre Jesus, já deveria até mesmo ter visto, até mesmo de longe. Mas naquele dia, o próprio Jesus parou em sua frente e fez o convite para segui-lo. E algo me chama muita atenção. Se olharmos lá em Marcos capítulo 2, versículos 13 e 14, e em Lucas capítulo 5, versículos 27 e 28, também vemos o relato sobre o chamado de Mateus. E é interessante que lá Mateus é retratado com Levi. Nós percebemos que a atitude de Mateus foi a mesma. Ele se levantou e o seguiu, respondendo sim ao chamado do Senhor Jesus. E quantas vezes já sentimos o Senhor também nos chamando para segui-lo, e nós pensamos duas vezes: será que eu devo seguir? Será que realmente vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena? Hoje muitas pessoas têm muito acesso ao Evangelho. Hoje em dia a pregação não está apenas somente dentro das igrejas. Hoje você pode, como esse vídeo, pode assistir várias e várias outras pregações, várias mensagens, que falam sobre Jesus, sobre o seu amor, sobre o que Ele tem a oferecer. Hoje nós temos algumas canções que retratam sobre isso, sobre esse Evangelho, desse Deus que salva, desse Deus que nos ama. Temos leituras de vários e vários livros. Mas muitas pessoas sabem do que Jesus pode oferecer, do que Jesus pode fazer em suas vidas, e mesmo assim, muitas não querem seguir a Jesus. Por que muitos de nós não estamos dispostos a seguir a Jesus? E isso me lembra uma outra passagem bíblica também bastante conhecida, que se encontra em Mateus capítulo 19, dos versículos 16 ao 22, que fala sobre o jovem rico. Esse jovem que chega a Jesus e pergunta o que ele precisa para ter a vida eterna. E Jesus começa a falar: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem fala: não, mas eu tenho feito tudo isso. Então Jesus diz: se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens e dê aos pobres, e terás tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a Bíblia fala que o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Querido, talvez não seja riqueza, não seja dinheiro, mas o problema é que muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, não estão prontas para seguir a Jesus, porque elas não estão prontas para renunciar às suas vontades.
Muitas vezes nós mesmos não estamos prontos para renunciar os nossos desejos, renunciar os desejos do nosso coração, para vivermos a vontade e os desejos de Deus conforme a sua palavra. E diferente do jovem rico, Mateus ele não se importou em deixar tudo para trás. Ele simplesmente entrega a sua vida ao Senhor e o segue. Mateus, além de seguir, ele entrega o seu coração, ele entrega a sua alma, ele entrega tudo ao Senhor. E a sua atitude simplesmente levantar, ele estava mostrando, de levantar e seguir, ele estava demonstrando ali que estava disposto a ter uma nova vida, estava disposto a recomeçar com uma nova vida que só poderia ser proporcionada por Jesus. Por ser um publicano, Mateus ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida estável, financeiramente falando, mas ainda existia um vazio dentro do seu coração. E ao seguir Jesus, esse vazio foi preenchido. Algo que dinheiro nenhum conseguia preencher. Mas os passos do Mestre preencheu o vazio que tinha no coração de Mateus. Enquanto muita gente o evitava por ser um publicano, por ser um traidor, por ser uma pessoa, por ser um pecador, Jesus não evita aquele publicano. Ele chega e fala: Mateus, segue-me, segue-me. E muitas vezes o Senhor tem falado isso aos nossos corações: filho, segue-me. Mas para seguir ao Senhor Jesus é preciso uma entrega. Não basta apenas falarmos que seguimos. Nós precisamos de fato nos entregar a nossa mente, entregar o nosso coração à boa, perfeita vontade de Deus, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que está baseado na sua palavra, nos seus ensinamentos, porque só assim, quando nós entregamos de fato, nós começamos a entender o que é de fato seguir a Jesus. E entendemos a mudança que Ele pode fazer na nossa vida e no nosso meio. E quando nos entregamos ao Senhor, nós entendemos o verdadeiro significado que é seguir Jesus. E compreendemos a sua missão. Conseguimos compreender o que diz em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendemos que quando seguimos a Jesus, entendemos que esse ato de amor não foi apenas para nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares. Nós entendemos que esse ato de amor foi feito por todos. Por todos. Jesus veio a esse mundo por amor a cada um de nós. Porque Ele veio para todos nós que somos pecadores. E Ele veio nos chamar, todos nós pecadores, ao arrependimento. Algo muito interessante nesse relato sobre o chamado de Mateus é que, após Jesus fazer esse convite para Mateus, ele vai até a casa de Mateus, e a Bíblia fala que muitos publicanos e pecadores sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E alguns fariseus que viram isso questionaram aos discípulos o porquê de Jesus comer e sentar à mesa com os publicanos e pecadores. E Jesus prontamente responde o que diz nos versículos 12 e 13. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus neste dia não só demonstrou sua compaixão por Mateus,
mas por todos que estavam à sua volta. Ao quebrar os paradigmas do preconceito daquela época, ao se aproximar dos excluídos socialmente, Jesus nos mostra que Deus ele está interessado em uma espiritualidade que nos leva ao encontro de outros, onde possamos escutar suas angústias, onde possamos expressar a bondade, a misericórdia, a compaixão. Às vezes nós falamos, eu sou seguidor de Jesus, eu sigo ao Senhor, mas nós não temos às vezes essa compaixão com o nosso próximo. Temos vivido um tempo de pandemia, onde muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, têm perdido pessoas, amigas, familiares. E às vezes nós não damos importância, porque vivemos às vezes um evangelho egocêntrico, um evangelho onde estamos interessados apenas na nossa própria necessidade, apenas no nosso próprio bem-estar. E seguir a Jesus, querido, é muito mais do que ir a uma igreja, é muito mais do que assistir uma reunião online através dos vídeos. É muito mais do que cantar canções. Seguir a Jesus é reproduzir os seus ensinamentos baseados na sua palavra. Jesus, além de fazer o convite a Mateus, ele dá o exemplo. Ao ir na sua casa, ele não somente chama Mateus e os seus discípulos, ele permite que tantos outros publicanos, tantos outros pecadores, pessoas que eram mais vistas na sociedade, estivessem naquela casa, sentando à mesa com ele. E algo muito interessante também é que esse questionamento dos fariseus ocorre ao redor da mesa, no partir do pão, que é o símbolo da comunhão e da intimidade com Deus. É isso que Ele quer ter conosco: comunhão, intimidade, relacionamento. Falamos que somos seguidores de Jesus, mas não temos esse relacionamento com Ele. Falamos que somos seguidores de Jesus, mas não temos esse compromisso com o Senhor muitas vezes. Esse compromisso basta da nossa entrega de vida, a entrega do nosso coração. O Senhor, Ele tem chamado pessoas para segui-lo. Ele não tem escolhido apenas alguns, Ele tem chamado todos para desfrutar da compaixão que Ele tem por nós. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos indignos, mas Ele escolheu nos amar, amém? E nos chama para o arrependimento. O Senhor continua nos chamando para o arrependimento. E Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados e nos conceder uma nova vida quando tomamos a decisão de segui-lo. Mas não apenas de segui-lo, mas também tomamos a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor. Mateus, ele abriu mão de muitas coisas, mas ele encontrou vida, amém? E Jesus dá sentido à vida e uma razão digna de se viver. Quando seguimos, nós entendemos, compreendemos a graça e a misericórdia de Deus, e isso se reflete em nossas vidas. Mateus, ele rompe com a incumbência posta pelos romanos de cobrador de impostos e foi escolhido pelo próprio Jesus para ser um dos seus discípulos. E ao invés de explorar o seu próprio povo, Mateus se tornou mensageiro da graça, da esperança e da misericórdia do Senhor. Sua vida foi transformada e Mateus se tornou o autor de um dos evangelhos onde ele relata e apresenta a história de Jesus, mostrando como ele cumpriu as muitas profecias que
que foram lá expressas, provando assim que realmente Jesus era e é o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E é assim que Jesus faz, querido. Quando estamos dispostos a segui-lo, quando estamos dispostos realmente a nos entregarmos ao Senhor, a entregar a nossa mente, a entregarmos o nosso coração, Ele muda nossas vidas de uma forma que nem sequer imaginávamos que poderia acontecer. De uma forma extraordinária, que não tem explicação, que às vezes para o homem não tem explicação. Ele nos dá uma alegria que a gente não encontra em dinheiro, a gente não encontra numa casa boa, às vezes em roupas, no nosso bem-estar. Ele nos dá uma alegria que, apesar das dificuldades, apesar das lutas que se apresentam, porque muitos ainda têm um pensamento: eu vou seguir Jesus, vai ser tudo mais fácil. Não, tem suas dificuldades, tem suas lutas, tem sim as suas provações, mas nós temos o conforto, o consolo e a esperança que iremos vencer cada uma dessas dificuldades, porque o Senhor está conosco, porque Ele é a nossa alegria, é a nossa força, e a nossa fé está depositada no Senhor. Por isso eu quero te fazer um convite. Da mesma forma que Jesus, Ele passou por Mateus e ofereceu uma oportunidade de transformação e mudança de vida, Ele continua estendendo a mão para todos que desejam segui-lo. E esse convite não é apenas para um grupo específico. Jesus não veio ao mundo apenas para os judeus. Jesus veio ao mundo por todos nós, seres humanos, pecadores. Porque, como a sua palavra diz, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E esse convite é feito para você também. E qual será a sua resposta? Talvez você já esteja pensando assim: mas eu já sigo a Jesus, eu já sou convertido, eu já respondi a esse convite, mas eu pergunto: será que realmente temos seguido a Jesus? Ou será que estamos acompanhando? Apenas o acompanhamos? Quem dirige, quando estamos dirigindo, estamos seguindo a um carro, nós sabemos que para seguir tem que fazer tudo direitinho, Se ele está indo rápido, a gente tem que ir também pelo menos na mesma velocidade, senão não pode ser rápido demais para não ultrapassar, nem devagar demais para não perder ele de vista. Se ele para, nós temos que parar, porque nós estamos seguindo a esse carro constantemente. Quando nós acompanhamos, não. Às vezes podemos até acelerar ou ir mais devagar, nós estamos acompanhando. E seguir Jesus é praticamente a mesma coisa. Nós seguimos o que a sua palavra diz, aos seus ensinamentos, ao tudo aquilo que Ele nos deixou como exemplo. E às vezes nos declaramos seguidores de Jesus e não temos agido de maneira que possa resplandecer, possa refletir que somos seguidores de Jesus. Neste dia nós temos a oportunidade também de renovarmos o nosso compromisso, de renovarmos a nossa entrega e nos consagrarmos ao Senhor, desejando segui-lo verdadeiramente cada vez mais. Mas se você que está vendo esse vídeo ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus e de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, você também tem a oportunidade de responder hoje a esse convite e se entregar ao Senhor, entregar a sua vida. Ele não quer que você largue o seu trabalho, largue a sua faculdade, deixe a sua família. Pelo contrário, nada disso. Ele apenas quer que você entregue o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Ele quer te conceder a salvação e a vida eterna, pois foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo.
Foi para isso que ele se entregou naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos. Ele veio nos chamar, todos nós pecadores, ao arrependimento. Faça como Mateus, comece a seguir a Jesus, entregue sua vida ao Senhor e desfrute da compaixão que Ele tem por todos nós. Amém? Vamos estar orando. E assim onde você está, feche os seus olhos. Tenha esse momento você e Deus. E fale com você: Senhor, eu quero te seguir verdadeiramente. Eu quero realmente, de fato, me entregar a Ti. Não quero que as minhas vontades sejam um empecilho para eu te seguir, mas que eu possa me entregar verdadeiramente para seguir os Teus passos e seguir os Seus ensinamentos. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela Sua palavra. Te agradecemos porque ela se renova dia após dia. E hoje, Senhor, queremos renovar o nosso compromisso e a nossa entrega ao Senhor. Queremos, Senhor, nos consagrar diante de Ti e queremos Te seguir verdadeiramente baseado naquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Sua palavra. Que, Senhor, a gente não venha ser apenas uma teoria da Sua palavra, apenas falar, mas que possamos praticar como verdadeiros seguidores do Senhor. E se por acaso, Senhor, existe alguém neste momento que está tomando uma decisão por Ti, Te aceitando como Senhor e Salvador de sua vida, Senhor, que o Senhor o abençoe, que o Senhor faça essa transformação, faça essa mudança de vida que o Senhor faz quando alguém se entrega a Ti e se arrepende, Senhor, de todos os seus pecados. E que o Senhor possa trazer essa mudança de vida e que essa pessoa, Senhor, possa ser também um verdadeiro seguidor do Senhor, baseado na Sua palavra. Nos fortaleça, Senhor. Continue nos guiando. Continue nos exortando, Senhor. E por onde passarmos, seja no nosso trabalho, seja na nossa faculdade, seja dentro da nossa casa, possamos refletir que somos seguidores do Senhor, seguidores de Jesus Cristo. E que todos os dias nós possamos responder sim ao Seu convite de Te seguir. E entregamos mais uma vez as nossas vidas e os nossos corações diante do Teu altar. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz e na graça do Senhor. Amém? Deus abençoe. Ti.